Vamos começar essa aula de inglês fazendo um teste. Eu quero saber o quanto que você consegue entender desta cena do filme Titanic. Vamos fazer esse teste sem legenda alguma. Depois vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Mas eu quero que você comente aqui, ó, o quanto que você consegue entender desta cena sem legendas. Comente aqui. And where exactly do you live, Mr. Dawson? Well, right now my address is the RMS Titanic. After that, I'm on God's good humor. And how is it you have means to travel? I work my way from place to place, you know, tramp steamers and such. But I won my ticket on Titanic here at a lucky hand at poker. A very lucky hand. All life is a game of luck. A real man makes his own luck, Archie. Right, Dawson? And you find that sort of rootless existence appealing, do you? Well, yes, ma'am, I do. I mean, got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or who I'm gonna meet, where I'm gonna wind up. Just the other night I was sleeping under a bridge and now here I am on the grandest ship in the world having champagne with you fine people. I'll take some of that. I figure life's a gift and I don't intend on wasting it. You never know what hand you're gonna get dealt next. You learn to take life as it comes at you. Oh, here you go, Cal. To make each day count. Well said, Jack. Here. To make me count. É isso aí, my friends! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês da vida real. Mais uma aula de inglês com filmes. Nessa aula de hoje vamos estudar com essa cena que você acabou de assistir aqui. A cena clássica do jantar do filme Titanic. Agora vamos para a segunda fase dessa aula, que é assistirmos esta cena com legendas em inglês. Comente aqui embaixo se agora com legendas em inglês fica mais fácil a compreensão. Vamos lá. And where exactly do you live, Mr. Dawson? Well, right now my address is the RMS Titanic. After that, I'm on God's good humor. And how is it you have means to travel? I work my way from place to place, you know, tramp steamers and such. But I won my ticket on Titanic here at a lucky hand at poker. A very lucky hand. All life is a game of luck. A real man makes his own luck, Archie. Right, Dawson? And you find that sort of rootless existence appealing, do you? Well, yes, ma'am, I do. I mean, got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or who I'm gonna meet, where I'm gonna wind up. Just the other night I was sleeping under a bridge and now here I am on the grandest ship in the world having champagne with you fine people. I'll take some of that. I figure life's a gift and I don't intend on wasting it. You never know what hand you're gonna get dealt next. You learn to take life as it comes at you. Oh, here you go, Cal. To make each day count. Well said, Jack. Here. To make me count. E agora vamos para o momento mais importante desta aula. Vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá. A primeira frase que nós temos é esta daqui, ó. And where exactly do you live, Mr. Dawson? A pergunta da mãe da Rose. Ela faz essa pergunta aqui, ó. Mais uma vez. And where exactly do you live, Mr. Dawson? And where exactly do you live, Mr. Dawson? Preste atenção. And where exactly e onde exatamente do you live? Você mora, Mr. Dawson, Senhor Dawson. É importante você entender que esse Mr.
é usado com o sobrenome da pessoa, levando em consideração que o nome do personagem é Jack Dawson. E eles não falam Mr. Jack, por exemplo, né? Não, eles falam Mr. Dawson, sempre com o nome de família, um nome que é visto como sobrenome. Então, and where exactly do you live, Mr. Dawson? E onde exatamente você mora, Sr. Dawson? Ela faz essa pergunta já sentindo que ele não mora em lugar nenhum, né? É um cara sem teto. Well, right now my address is the RMS Titanic. Preste muita atenção nessa resposta dele, ó. Well significa bem. Right now, bem agora, exatamente agora, my address, meu endereço, is the RMS Titanic. Pra quem não sabe, o nome do filme, Titanic, é chamado de Titanic. Então, o que ele tá dizendo aqui, ó? Meu endereço é o RMS Titanic. Pra quem não sabe, esse é o título oficial do navio. Então, bem, exatamente agora meu endereço é o RMS Titanic. Dawson? Well, right now my address is the RMS Titanic. After that, I'm on God's good humor. E aqui temos uma expressão muito interessante. After that significa depois disso, I'm on, eu estou nas God's good humor. Preste muita atenção. Por que eu traduzi para nas? Porque você vai entender que aqui, se você for traduzir ao pé da letra, vai ficar assim, ó, no bom humor de Deus. Depois daqui eu estou no bom humor de Deus. Por que eu traduzi para nas? Porque eu vou adaptar essa expressão dele para nas mãos de Deus. É como ele fala até na versão em português do filme. Depois disso eu estou nas mãos de Deus. Sabe, ele não tem direção, não tem rumo. Então, eles usam essa expressão quando você não tem rumo para alguma coisa. Ah, eu estou nas mãos de Deus. Depois disso, estou nas mãos de Deus. Sabe, é um sentido de... Cara, não sei como é que vai ser o futuro. Depois disso, eu tô nas mãos de Deus. I'm on God's good humor. É a expressão que ele fala. Por isso que eu traduzi pra eu estou nas mãos de Deus. É uma expressão, claro, no português, do jeito que a gente fala, né? No português, ninguém falaria eu estou no bom humor de Deus. Não faz sentido, né? Então, sim, você adapta essa expressão para o português para algo que seja parecido e transmita o mesmo sentido, né? And how is it you have means to travel? E aí ela faz essa pergunta, preste atenção aqui, ó. And how is it you have means to travel? And how is it, ao pé da letra significa, e como é isso? You have means to travel. Você tem meios para viajar. É como se ela estivesse perguntando, e como você tem meios para viajar? E como é que você tem meios para viajar? How is it you have means to travel? Afinal, ele tá no navio mais caro do mundo. E como é que ele foi pra lá, já que ele não tem nem lugar pra morar, né? Vamos recapitular desde o início aqui pra você ir entendendo frase por frase, palavra por palavra. A lei pra você aprender com excelência é repetir o máximo de vezes possível. Ok? Então vamos lá. And where exactly do you live, Mr. Dawson? Well, right now my address is the RMS Titanic. After that, I'm on God's good humor. And how is it you have means to travel? I work my way from place to place. Essa frase dele, ele fala I work my way. Se você for traduzir ao pé da letra, gente, I work my way se refere a eu trabalho do meu jeito. Eu trabalho da minha maneira. Eu trabalho da minha forma. Afinal, way significa forma, maneira, jeito, caminho. Então eu trabalho do meu jeito. É como se fosse eu trabalho por conta própria, ok? É esse sentido, tá? Não é só eu trabalho do meu jeito, faço as coisas do meu jeito. Não. É eu trabalho por conta própria. From place to place. De lugar em lugar. Aqui nós temos duas preposições que são muito importantes no inglês. Uma delas é o from, que indica um ponto de partida. Então, de lugar, from place to place. Para lugar. De lugar para lugar. Aqui você tem a explicação clara do que essas duas preposições significam. Primeiro, uma indica ponto de origem. Por exemplo, I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. From indica ponto de origem. Eu vou para a China. I'm going to China. Olha só, to indica direção. Então, se você pegar, por exemplo, uma carta, sabe aquelas cartas, envelopes do correio que está escrito assim, de para. O de é o ponto de origem e o de é, aliás, o para, né, é o destinatário. Então, é de alguém para alguém. É sempre assim, né? As cartas, os cartões postais. Aqui você vai entender que o from é o ponto de partida de quem e o to é para quem está enviando. Deu para entender, né?
Comente aqui se você entendeu essa explicação básica sobre from e to. Então, from place to place é de lugar para lugar. Claro que você vai traduzir isso aqui, né, de modo adaptado para de lugar em lugar. Então, eu trabalho por conta própria, de lugar em lugar. I work my way from place to place. You know, tramp steamers and such. You know, é aquela famosa frase, sabe? Tramp steamers é como se fosse navios de carga, navios a vapor. Navios a vapor, tramp steamers. Você pode até adaptar para navios de carga, tá? And such. Esse and such é como se você quisesse aumentar, tipo, e tal. E, mais ou menos. E coisas do tipo. Eu trabalho em navios a vapor e coisas do tipo. And such. É como se fosse e tal. Eu trabalho com navios de carga e tal. Mais ou menos isso, né? Então, sabe? Navios a vapor e tal. You know, tramp steamers and such. Vocês percebem que a gente tem que fazer sempre uma adaptação para o português para um sentido que faça sentido na nossa língua. Alright? Vamos ver a sequência. But I won my ticket on Titanic here at a lucky hand at poker. E aqui temos uma explicação do que acontece no início do filme que fez ele ganhar o passaporte do Titanic. O que acontece no início do filme? Ele está jogando poker e ele ganha a passagem do Titanic numa mão de muita sorte no poker. E é exatamente o que ele está explicando aqui, ó. But I won, para quem não sabe, won é o passado do verbo win, que é vencer, ganhar. Então, mas eu ganhei, mas eu venci. But I won my ticket, minha passagem on Titanic here, no Titanic aqui. Então o que ele tá falando? Mas eu ganhei a minha passagem pro Titanic aqui at a lucky hand at poker. Quando ele fala at a lucky hand, claro que ele fala at a lucky hand, ele junta at com a, ficando at a lucky hand, significa em uma mão sortuda. Você pode traduzir para em uma mão de sorte. Lucky significa sortudo, sortuda. Lucky hand significa mão sortuda. Você pode adaptar isso para mão de sorte. Então, em uma mão de sorte. At poker. No poker. Então, toda essa frase significa, mas eu ganhei o meu ticket, a minha passagem pro Titanic aqui, em uma mão de sorte no poker. Vamos ouvir novamente essa sequência de frases aqui, pelo menos as últimas 3 frases, pra gente engatar na próxima. Vamos lá. Means to travel. I work my way from place to place. You know, tramp steamers and such. But I won my ticket on Titanic here at a lucky hand at poker. A very lucky hand. E então ele especifica, né? Ele ganhou a passagem do Titanic em uma mão de sorte no poker. E agora ele especifica a very lucky hand. Uma mão de muita sorte. Importante você entender que very vem primeiro, porque está intensificando o adjetivo lucky, que é sortudo. Então, a very lucky seria muito sortudo, um muito sortudo, né? Hand, mão. Então, o que é sortudo aqui? A mão. Então, uma mão muito sortuda. A very lucky hand. Uma mão de muita sorte. Você pode traduzir assim. All life is a game of luck. Tem sempre aquele na mesa, né, que cita uma frase de efeito. Esse aqui é esse cara aqui, ó, o Archie. Ele diz o seguinte: All life is a game of luck. Tem uma conexão de palavras aqui importante para você entender. All life, toda a vida toda. Is a, você vai sempre juntar is com uma palavra que começa com vogal, dessa forma, is a. Por quê? Porque o som, não sei se você sabe, mas o som da palavra is não é um som de S, é um som de Z. Por isso que ele fala all life is a game. Game termina no som do M, por isso que fica game of luck. E agora não é a palavra sortudo. Lucky, igual você viu aqui anteriormente, agora é luck, que significa sorte. Então, toda a vida é um jogo de sorte. All life is a game of luck. Preste atenção na pronúncia aí, ó. All life is a game of luck. Então, a vida toda, ou toda a vida, é um jogo de sorte. A real man makes his own luck, Archie. E aí vem uma das frases aí comuns do personagem Caledon. Esse cara aqui, ó, o Sr. Hockley, ele fala o seguinte, ó. A real man, um homem de verdade. Claro que você vai traduzir isso aqui no literal para um homem real. Mas você pode falar um homem de verdade, né? Makes, um homem de verdade, faz. Make aqui está sendo conjugado com S porque está na terceira pessoa no singular no presente simples. Sempre que você conjuga com he, she, it, terceira pessoa, singular, presente simples,
você precisa colocar um S no verbo. Por isso que tá aqui, ó, real man makes. Um real homem, um homem real, um homem verdadeiro, um homem de verdade faz. His own luck. Se refere à sua própria sorte. Ao pé da letra, his significa dele. Então, a própria sorte dele. On significa própria. Luck, você viu, né? Sorte. Então, a sorte própria dele. Seria isso de trás pra frente, né? Na ordem aqui literal, seria dele própria sorte. Então, você vai traduzir pra própria sorte dele. His own luck. Archie é o nome do rapaz que disse essa frase de efeito. Então, recapitulando. Life is a game of luck. All life is a game of luck. A vida toda é um jogo de sorte. A real man makes his own luck, Archie. Então, um verdadeiro homem faz a sua própria sorte, Archie. Right, Dawson? E aí ele pergunta, right, Dawson? Que é como se fosse, certo, Dawson? Right é uma forma de você perguntar, certo? Então, right, certo, Dawson, o sobrenome dele, né? Right, Dawson? Certo, Dawson? And you find that sort of rootless existence appealing, do you? E aí, a suposta sogra dele diz o seguinte, olha só. And you find that sort of ruthless existence appealing, do you? Preste atenção aqui, ó. Quando ela faz essa pergunta, and you find, é importante você entender o seguinte. O auxiliar que viria aqui no começo, ela deixou para usar lá no final, percebam? O certo aqui seria, o certo no sentido bem literal, gramatical da frase, seria ela perguntar and do you find that sort of ruthless? E assim por diante. Mas ela usou o do you lá no final. Mas o que significa esse início da frase? E você acha? Esse find, geralmente ele é usado no sentido de encontrar. Achar no sentido de encontrar. Aqui é um sentido de opinião. E você acha that sort, esse tipo of rootless existence, seria aqui existência sem raiz. Existence, dá pra entender que é existência. Rootless, sem raiz. Root é raiz. Less indica sem, então sem raiz. Então, e você acha esse tipo de existência sem raízes? Appealing seria atraente, atrativo. E você acha esse tipo de existência sem raízes atrativo? Atraente? Do you? Esse do you é tipo, você acha? É aquilo que eu falei. O do you poderia ter sido usado lá no começo, mas ela falou de um jeito assim bem pra diminuir o cara, né? Olha aí. And you find that sort of rootless existence appealing, do you? Oh, yes, ma'am, I do. E aí vem a resposta dele, preste atenção. Toda e qualquer pergunta que você faz pra alguém com do you, por exemplo, do you speak? Você pode responder, a pessoa que tá respondendo, ela pode responder assim, ó. Yes, I do. Foi exatamente o que ele fez aqui, tá? Uma pergunta feita com do, ela pode ser respondida num short answer com do também. Então, oh, yes, ma'am, I do. O que ele tá falando aqui? Oh, sim, madame. Esse I do está se referindo àquele verbo que foi usado na pergunta por ela, que é o verbo find, que é o verbo achar. Então, é como se fosse aqui nessa frase, aqui traduzindo, seria... Oh, sim, madame. Eu acho. Oh, yes, ma'am, I do. I mean, Esse I mean, que ele fala aqui brevemente, geralmente as pessoas usam a expressão I mean para explicar algo que ela já disse. E ele vai dar uma explicação mais técnica sobre essa resposta que ele deu. Porque ele falou, oh, sim, madame, eu acho. E aí ele usa I mean. Pra quem não sabe, olha, presta atenção. I do. I mean, Esse I mean, ao pé da letra, significa eu significo. Você sabia que mean é o verbo significar? É isso mesmo. Mean significa significar. E aí, claro, você não vai traduzir para eu significo. Não. Geralmente essa frase aqui significa quer dizer ou quero dizer. Quando você quer explicar algo que você já disse. Ou às vezes corrigir. Sabe quando você fala alguma coisa errada e você quer corrigir? Ops, quer dizer. Aí você fala I mean, tá bom? Fica aqui a dica pra você. Então, I mean quer dizer. got everything I need right here with me. Essa aqui é uma das frases que eu mais gosto dele, porque ele fala o seguinte, ó. Got everything I need right here with me. Esse got, pra quem não sabe, é o passado do verbo get, que geralmente significa obter, alcançar, chegar.
Só que aqui não tem nada a ver com isso, tá? Que é um sentido de ter. E uma das coisas comuns dentro do inglês é que você vai ver muito... A gente já viu isso aqui em centenas de cenas aqui nesse canal, né? Você vai ver muito o verbo get sendo usado no passado got, no sentido de presente, para indicar o verbo ter. Aqui você vai perceber o seguinte, essa frase dele aqui, ó, got everything. Aqui não tem o sujeito, tá? Deveria ter. Deveria de ser I got. Eu tenho, porque não existe sujeito oculto no inglês, tá? Mas aqui é uma exceção. Então, got everything. Não é eu obtive tudo que eu preciso. Não, é eu tenho tudo que eu preciso. Não tem nada a ver com uma frase no passado. Aqui é uma frase no presente. Tenho tudo que eu preciso. Nós já analisamos várias cenas aqui nesse canal falando sobre o uso do got, have got, no sentido de presente. Ainda que ele esteja conjugado no passado, é um sentido de eu tenho tudo. Got everything I need. Que eu preciso. Tenho tudo que eu preciso. Right here. Bem aqui. With me. Comigo. Então, with, com, me, eu, comigo. Então, tenho tudo que eu preciso. Bem aqui comigo. Vamos fazer o seguinte, vamos recapitular esses primeiros segundos dessa cena. Já analisamos metade dela. Então, comente aqui se até agora tá fácil a compreensão, se você tá entendendo tudo. Vamos analisar tudo ainda até o final, hein? Quero sua opinião, vamos lá. Desde o início. And where exactly do you live, Mr. Dawson? Well, right now my address is the RMS Titanic. After that, I'm on God's good humor. And how is it you have means to travel? I work my way from place to place. You know, tramp steamers and such. But I won my ticket on Titanic here at a lucky hand at poker. A very lucky hand. All life is a game of luck. A real man makes his own luck, Archie. Right, Dawson? And you find that sort of rootless existence appealing, do you? Well, yes, ma'am, I do. I mean, got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. Vamos lá. Essa aqui é a frase da sequência aqui onde nós estávamos, certo? Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. Presta atenção. Got air in my lungs significa tenho ar nos meus pulmões. And a few, e algumas, e umas poucas. And a few significa isso. E umas poucas, e algumas. Blank sheets of paper. Presta atenção aqui, ó. Seria literalmente, ó. Presta atenção. Pedaços de papel em branco. Folhas de papel em branco. Blank sheets of paper. Então, folhas de papel em branco. Que é o que ele faz, né? Ele é desenhista. Então, tenho ar nos meus pulmões e algumas folhas de papel em branco. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. Got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen. Preste atenção nessa frase dele aqui, ó, bem rápida, né? I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen, or... I mean, é aquilo que eu falei, é o quer dizer. Quer dizer, mais uma vez ele vai explicar, ó. Quer dizer, I love waking up. Significa eu amo acordar. I love waking up. E aí você vai falar waking up. Você vai ignorar aquele G do waking. Você não fala waking up, não. Waking up. I love waking up. Eu amo acordar in the morning, de manhã, not knowing, sem saber, knowing é o verbo saber, né? To know, saber, conhecer. Então, sem saber what's gonna happen. Quando você junta o verbo to be, que tá ali dentro do what's, que é what is, quando você junta esse is com gonna, você tem uma estrutura de futuro. Então, what's gonna happen significa o que vai acontecer. Or significa ou. Então, o que toda essa frase significa? Quer dizer, eu amo acordar de manhã sem saber o que vai acontecer. Ou, então, eu amo acordar de manhã sem saber o que vai acontecer. Ou, preste atenção na sequência. Who I'm gonna meet. Who I'm gonna meet. Quem eu vou conhecer. Você deve estar acostumado com meet, de encontrar, de reunião talvez. Mas meet fala também sobre aquela pessoa que você vai encontrar, conhecer pela primeira vez. Então, quem eu vou conhecer? Who I'm gonna meet? Where I'm gonna wind up. Where I'm gonna wind up.
Pra quem não sabe, o wind up é tipo onde eu vou terminar, onde é que eu vou acabar, onde é que eu vou parar, no sentido de conclusão de alguma coisa. Então, quem eu vou conhecer, onde eu vou terminar, where I'm gonna wind up. Just the other night I was sleeping under a bridge. Eu gosto dessa frase também, ó. Just the other night. É como se fosse assim, ó. Ontem à noite mesmo. Just the other night. Não é ontem, né? É tipo, outra noite mesmo, né? Não é ontem à noite, é outra noite. Outra noite mesmo. Just the other night. I was sleeping. Eu estava dormindo under a bridge. Debaixo de uma ponte. Outra noite mesmo, eu estava dormindo debaixo de uma ponte. Então aqui temos uma frase no passado contínuo, indicando algo que ele estava fazendo. Então, outra noite mesmo, eu estava dormindo debaixo de uma ponte. I was sleeping under a bridge. And now, here I am. Now here I am significa agora aqui eu estou. Ou aqui estou eu, agora aqui estou eu. Agora cá estou. E ele fala isso aqui, ó. On the grandest ship in the world. On the grandest ship in the world. Significa no maior navio do mundo. On the grandest ship in the world. Vamos ouvir novamente essa sequência de falas. I was sleeping under a bridge and now here I am on the grandest ship in the world having champagne with you fine people. E aqui ele fala having champagne, que seria não no literal tendo champanhe, não. Tomando champanhe. É importante você entender que have é um verbo que você pode usar pra comer ou pra beber. Sim, você pode falar I have pizza, você pode falar I have beer e tá tudo certo. Então, having champagne não é tendo champanhe, não, é tomando champanhe. With you, fine people. Esse fine people é como se fossem pessoas legais, tá? Na versão em português do filme, ele fala algo do tipo tomando champanhe com tanta gente boa. Seria mais ou menos isso, né? Tanto que é uma coisa, até um tom meio cômico. As pessoas até dão uma risada ali na hora que ele fala isso, né? Então, tomando champanhe com vocês, pessoas legais. Seria algo nesse sentido. I'll take some of that. E ele fala isso aqui, gente, muito, mas muito rápido. I'll take some more of that. I'll take some more of that. I'll take some more of that. Ao pé da letra significa eu vou levar, eu vou pegar, eu vou querer some more, um pouco mais of that. Disso, eu vou querer um pouco mais disso. Se referindo ao champanhe, né, que tá sendo servido ali. Então, I'll take some more of that. Eu vou querer um pouco mais disso. Engraçado, né? Tá aqui falando de champanhe, aí chega um cara e serve o champanhe bem na hora, né? Coincidência. I was sleeping under a bridge and now here I am on the grandest ship in the world having champagne with you fine people. I'll take some of that. I'll take some more of that. Então, eu vou querer um pouco mais disso. I figure life's a gift and I don't intend on wasting it. Preste atenção nessa frase aqui, porque é outra frase fenomenal do Jack. I figure se refere a eu acho, eu acredito, eu suponho. Tá falando de um pensamento, uma ideia, eu acho. Eu acho que a vida é um presente ou um dom. É importante você saber isso aqui, tá? Gift pode significar presente ou dom, são sinônimos. Então, eu acho que a vida é um dom. I figure life is a gift. E aí ele fala na linha de baixo, and I don't intend, e eu não pretendo. Importante você saber que intend não é o verbo entender, não. Também você vai ter um outro que é parecido, que é o pretend. Pretend não é pretender. Intend, sim, é pretender, tá bom? Esse termo aqui, I don't intend, esse intend é o verbo pretender. Então eu não pretendo, ok? O outro termo que parece o pretender, que é o pretend, ele significa fingir. Cuidado para não se confundir, hein? Então, I figure life is a gift. Eu acredito, eu acho que a vida é um dom. And I don't intend, e eu não pretendo on wasting it. Desperdiçá-la. E eu não pretendo desperdiçá-la. And I don't intend on wasting it. You never know what hand you're gonna get dealt next. Presta atenção aqui, ó. You never know significa você nunca sabe. What hand? Qual mão? You're going to get dealt next. Você vai apertar, negociar na próxima. É como se fosse mais ou menos assim, ó. Você nunca sabe qual a mão que você vai receber na sequência. Esse next indica na sequência. Get dealt fala sobre um tipo de a mão de negociação. Você nunca sabe a mão que você vai receber na sequência para negociar. Então,
Você nunca sabe. You never know what hand, qual mão you're going to get dealt next. Que você vai receber na sequência. Que você vai apertar na sequência. Que você vai receber na sequência, literalmente, né? A seguir. Enfim, vamos lá. You learn to take life as it comes at you. Presta atenção nessa frase aqui dele, ó. You learn to take life. Você aprende a receber a vida, a aceitar a vida. As it comes at you. Como ela vem para você. Então você aprende a lidar com a vida. Poderia ser lidar com a vida também. Você vai ter que adaptar aqui, porque take tem vários sentidos, tá? Você jamais deve amarrar um verbo a um único significado. Você tem que entender todos os sentidos dele. Take, um dos sentidos dele aqui é o sentido de lidar. Take life. Receber a vida, pegar a vida. Você aprende a lidar com a vida, a receber a vida do jeito que ela vem pra você. As it comes at you. Vamos lá. Oh, here you go, Cal. Here you go, Cal. Preste atenção. Here you go. Aqui vai, Cal. É como se fosse isso, tá? O Jack, enquanto ele falava, ele percebeu que o Cal aqui, o Cullen, ele precisava de fósforo para acender o cigarro aí que ele estava fumando naquele momento. Então, o cigarro, charuto, eu não sei o que era. Mas ele precisava de algo para acender. Então, ele percebeu que o cara tava olhando, né? E tem tudo a ver com o que ele tá fazendo, né? É uma apresentação fenomenal. Então, ele tá falando aqui que você aprende a lidar com a vida da forma que ela vem pra você, né? E aí ele percebeu e disse, oh, here you go, Cal. Aqui vai, Cal. E aí deu uma caixa de fósforo, aparentemente, pra ele, né? To make each day count. E aí ele fala essa frase, que é uma das frases também fenomenais desse filme. To make each day count. To make, nós falamos aqui, ó, o verbo fazer. Então, fazer each day, cada dia, count. Seria contar. Claro que você vai traduzir isso aqui para valer, no sentido de fazer valer a pena. Então, fazer cada dia valer. Ou você pode adaptar para fazer cada dia valer a pena. Well said, Jack. E aí, eu esqueci o nome dela. Não vou lembrar o nome dela. Well said significa bendito, Jack. É como se fosse assim, disse bem, Jack. Falou bem, Jack. Olha só. Here. E aí temos essa afirmação, essa expressão aqui, ó. É importante você entender que hear aqui não tem nada a ver com o verbo ouvir. É importante você saber que hear, sim, é o verbo ouvir. Inclusive eu lembrei o nome dela, é a Molly Brown, essa mulher aí que fala well said, Jack. Então a Molly Brown diz, bendito, Jack, disse bem, falou bonito, disse bom, Jack. Here. Esse hear que eu tô falando aqui agora, gente, não é o verbo ouvir, tá? É importante você saber que hear, sim, é o verbo ouvir, só que aqui nessa expressão não. Hear é uma forma, é uma expressão, já uma expressão até arcaica, de concordância. Esse hear é derivado de uma expressão que é tipo hear him, que é tipo escuta ele. Só que aqui hear é como se fosse, é isso mesmo, é isso aí, hear. E claro, uma coisa muito importante para você levar em consideração aqui, principalmente em relação ao sotaque desse cara. Lembrando, gente, estamos aqui falando do inglês de 1900, de quando a história desse filme se passa. A história real do Titanic aconteceu lá em 1912, se eu não me engano, 1912, 1911. Mas é na época dos anos 1900. Então, temos aqui inglês arcaico, inglês britânico, que é o inglês de todo mundo ali é britânico, só o do Jack, que é um personagem americano. Então, here, você percebe, ele não fala here com o som do R, que é uma característica do sotaque americano. Ele fala here. Sotaque britânico, gente. É extremamente comum eles não enfatizarem o som do R. Here. To make me count. E aí a Rose tem o seu momento de fala, e então ela diz to make it count. Diferente daquela frase que foi dita anteriormente, que era to make each day count, aqui ela resumiu. To make it count, que significa fazer valer a pena. Ou fazer valer. Claro que fazer valer a pena é mais legal, né? To make it count. Então, fazer valer a pena. Vou voltar aqui para nós ouvirmos de novo essa fala. Well said, Jack. Here. To make me count. E aí, todo mundo brinda. To make it count.
E assim se encerra esta cena. Eu vou deixar essa cena aqui pra você ver o momento de satisfação dele, né? Pegou aquela pergunta que era pra diminuir ele e deu um rolê por cima. E, pô, esse é o Jack, né? Enfim, gente, vamos finalizar agora essa aula fazendo 3 coisas. Primeiro, você vai comentar aqui embaixo o que você achou dessa análise do filme Titanic. Você vai comentar aqui dizendo o que você achou e você vai deixar o seu like. É a primeira coisa que você vai fazer. Segundo, nós vamos assistir essa cena aqui com legendas em inglês. E agora você vai testar de novo o seu inglês. Só que tem uma diferença agora, né? Você assistiu essa análise toda de mais de 30 minutos aqui comigo. Eu quero que você comente aqui se foi fácil, se foi difícil. Nós vamos analisar mais cenas do filme Titanic, hein? Então se inscreva no canal aqui, ative as notificações e bora assistir com legenda em inglês. Vamos lá. And where exactly do you live, Mr. Dawson? Well, right now my address is the RMS Titanic. After that, I'm on God's good humor. And how is it you have means to travel? I work my way from place to place, you know, tramp steamers and such. But I won my ticket on Titanic here at a lucky hand at poker. A very lucky hand. All life is a game of luck. A real man makes his own luck, Archie. Right, Dawson? And you find that sort of rootless existence appealing, do you? Well, yes, ma'am, I do. I mean, got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or who I'm gonna meet, where I'm gonna wind up. Just the other night I was sleeping under a bridge and now here I am on the grandest ship in the world having champagne with you fine people. I'll take some of that. I figure life's a gift and I don't intend on wasting it. You never know what hand you're gonna get dealt next. You learn to take life as it comes at you. Oh, here you go, Cal. To make each day count. Well said, Jack. Here, here. To making it count. Para finalizarmos essa aula, nós vamos fechar assistindo essa cena inteira sem legenda alguma. Preste muita atenção, se você está aqui me assistindo aqui no YouTube, essas aulas de inglês com filmes, séries, músicas, discursos, textos e muito mais, e você está aqui querendo aprender inglês, querendo acompanhamento, querendo treinar conversação, aprender de maneira sequencial, ter o meu suporte, eu como seu mentor, para falar com você todos os dias no seu WhatsApp, para te ajudar dentro do que você precisa. Você não faz ideia do nível de acompanhamento que você vai ter se você entrar na jornada do Zero à Fluência. E eu estou aqui para te ajudar, para pegar na sua mão. E pegar na sua mão não é fala não, é pegar na sua mão mesmo. É você poder falar comigo todos os dias individualmente e eu te ajudar dentro do que você precisa com relação ao inglês. É esse nível de suporte que todos os meus alunos na jornada do Zero à Fluência têm. E é sobre isso, eu quero te fazer o maior convite da sua vida para você aprender inglês da vida real. Você pode assistir aqui 30 aulas com filmes aqui no canal, não se compara com você assistir 10 aulas lá na jornada, que são sequenciais, com acompanhamento, com exercício, com treino, com conversação, com mentoria. Gente, é outro patamar. Aquilo que você assiste aqui no YouTube é apenas uma pequena porcentagem de algo muito maior que nós entregamos lá na plataforma da Jornada do Zero à Fluência, que já é uma das maiores plataformas de imersão do Brasil. Então é a sua chance de você entrar no último curso de inglês da sua vida e ter eu como seu último professor de inglês. Alright? Nós vamos terminar essa cena aqui, ó, sem legendas. Eu quero que você comente o que você achou e depois eu quero te apresentar o último curso de inglês da sua vida. Então fique comigo aqui até o final. And where exactly do you live, Mr. Dawson? Well, right now my address is the RMS Titanic. After that, I'm on God's good humor. And how is it you have means to travel? I work my way from place to place, you know, tramp steamers and such. But I won my ticket on Titanic here at a lucky hand at poker. A very lucky hand. All life is a game of luck. A real man makes his own luck, Archie. Right, Dawson? And you find that sort of rootless existence appealing, do you? Well, yes, ma'am, I do.
mean, got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or who I'm gonna meet, where I'm gonna wind up. Just the other night I was sleeping under a bridge and now here I am on the grandest ship in the world having champagne with you fine people. I'll take some of that. I figure life's a gift and I don't intend on wasting it. You never know what hand you're gonna get dealt next. You learn to take life as it comes at you. Oh, here you go, Cal. To make each day count. Well said, Jack. Here, here. To make me count. A maior promoção que eu já fiz na história. 7 anos trabalhando na internet e eu nunca fiz nada nem parecido com o que nós estamos fazendo neste mês. Preste muita atenção. Tudo isso aqui que você tá vendo é o combo da jornada do zero à fluência. E você pode ter acesso a tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 49,90. É isso mesmo, por apenas 12 vezes de R$ 49,90 você vai poder entrar na última jornada de aprendizado de inglês da sua vida. Por esse valor aqui que você tá vendo, você vai poder entrar no maior ecossistema de imersão na língua inglesa. E eu, Teacher Murilo, serei o último mentor, o último professor de inglês da sua vida. Então, vem comigo! Você que está compromissado em construir a sua fluência no ano de 2025, eu quero aqui te apresentar como é o método da jornada do zero à fluência. O que você vai encontrar lá dentro? O método da jornada do zero à fluência é muito simples. Não é um método baseado em teoria, e sim um método baseado em treinamento de habilidades. Então aqui você vai aprender a compreender inglês, falar inglês, ler inglês e escrever inglês. É um método em que você vai aprender através da imersão. Significa o quê? Estar imerso, cercado, envolvido, exposto, treinando. Imagine o seguinte, se você for agora morar fora do Brasil, num lugar que só fala a língua inglesa, você vai estar cercado de pessoas que falam inglês. Você vai desenvolver mais rápido exatamente por estar imerso naquele ambiente. O que você vai fazer dentro da jornada do zero à fluência é estar dentro de um ambiente, mesmo morando aqui no Brasil. Você vai poder estar imerso no inglês dentro da jornada do zero à fluência. E olha, assim que você entrar, você já vai ter acesso a tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui que você tá vendo é o melhor conteúdo já produzido por mim em 12 anos como professor. Você vai ter acesso a tudo isso que você tá vendo aqui pelos próximos 12 meses. Só para você ter uma ideia, o nível de entrega de tudo isso, eu vou apresentar aqui cada um desses cursos, dessas jornadas de aprendizado que contém dentro da plataforma. Preste atenção. A primeira coisa que você vai ter assim que você entrar na jornada do zero à fluência é uma plataforma com aulas organizadas, que vão do absoluto zero ao mais avançado. Aulas focadas em te ensinar a se comunicar e entender o inglês da vida real. Murilo, eu já estou no nível intermediário. O curso funciona pra mim? Funciona. Tá escrito aqui do zero à fluência, mas você não precisa necessariamente ter que estar no zero para começar na jornada. Se você estiver no nível avançado e quiser aperfeiçoar, mergulhar ainda mais no inglês, a plataforma também é para você, porque a plataforma não é só um campo de aprendizado, mas também um campo de treinamento, de aperfeiçoamento. Então você vai entrar aqui, você vai se aperfeiçoar todos os dias. A segunda coisa que você vai ter acesso é o clube de conversação. O clube de conversação são 54 encontros, já que um ano tem 54 semanas, você vai ter 54 encontros, uma vez por semana. Nós nos reunimos atualmente toda quinta-feira às 7 horas da noite, por videochamada, em grupo, para praticar conversação junto comigo. Além disso, você também vai fazer parte de um grupo de conversação no WhatsApp, comigo também, um grupo
exclusivo apenas para alunos que estão dentro dessa jornada de aprendizado. E eu falo para vocês, não tem nada mais poderoso do que você mudar a ambiência que você está conectado. Se você muda a ambiência, as pessoas com quem você se conecta, que estão na mesma frequência, na mesma vibe, com os mesmos objetivos, não tem como dar errado. Além de estar nessa ambiência de desenvolvimento, você também vai ser mentorado por mim. Você sabia, você que tá aqui me assistindo, você sabia que todos os meus alunos da jornada do Zero à Fluência podem falar comigo todos os dias pelo WhatsApp? Falar comigo, diretamente comigo mesmo. Não é com a minha equipe, com outro professor, é comigo. Essa é uma jornada de 54 semanas, com o meu acompanhamento, com o meu suporte, tirando dúvidas comigo, diretamente comigo, de segunda a segunda. Após você entrar, a primeira coisa que eu vou fazer é te enviar uma mensagem no WhatsApp para entender a sua realidade, para ouvir você, para conhecer você e te ajudar dentro do que você precisa. E francamente, eu vou ser bem sincero com você, esse nível de suporte, de acompanhamento, de proximidade é uma das coisas que torna a jornada do Zero à Fluência diferente de qualquer outro curso tradicional de inglês que você vê aí na internet. Porque eu não quero que o aluno entre na jornada, na plataforma e fique perdido. Não, tem um caminho, tem um plano de estudos, tem um cronograma, tem um caminho sequencial para ele seguir, gradativo, progressivo. Quando ele entra na plataforma, tem um medidor de progressão que mostra o quanto que ele está se desenvolvendo dentro dessa jornada. Agora dá uma olhada aqui nesses 3 bônus que tem aqui embaixo. Curso de inglês com provérbios é o primeiro deles, para quem gosta de estudar com a Bíblia. É um curso estudando, analisando, lendo todos os 31 capítulos do livro de Provérbios. Nós fizemos isso com Provérbios, com Eclesiastes, que é o segundo bônus aqui do inglês com a Bíblia. Você vai poder também estudar com o livro de Eclesiastes, que eu falo que é uma extensão do curso de Provérbios. Este é um curso bônus que também é novidade, é recente dentro da plataforma. E o maior bônus estudando inglês com a Bíblia é o curso de inglês com o livro de Salmos, estudando 150 capítulos desse livro. Só dentro dessa jornada do inglês com a Bíblia, o seu nível de inglês ele vai decolar de uma maneira absurda. Então aqui estão 3 bônus para você aprender inglês com a Bíblia. E aqui vai um dos meus bônus favoritos dessa jornada, que faz parte do combo, que é o curso de inglês intensivo. É para quem quer aprender o básico em apenas 10 dias. É uma jornada de 10 aulas com filmes e séries para você aprender mais de 2.000 palavras em um curto espaço de tempo. No final você vai fazer um teste de nível. No final dos 10 dias você vai fazer um teste de nível e você vai comprovar que você dominou o nível básico do inglês nesse período. Por isso que nós chamamos esse curso intensivo de Aprenda 6 meses em apenas 10 dias. Esse é o nível que você vai atingir em apenas 10 dias. Sim, esse é apenas um bônus dentro da plataforma. E olha, eu falo pra vocês que um dos meus bônus favoritos da jornada, além do curso intensivo, é o curso de inglês analisando o filme completo do Shrek. Uma jornada estudando todas as conversações do filme do Shrek, usando o método que você já conhece aqui do YouTube, analisando tradução, pronúncia, conexões, tudo isso que você já está acostumado aqui do canal. Não sei se você sabe, mas tudo que a gente faz aqui no canal do YouTube é uma extensão só do método. O que você vê aqui é tipo 10% do que a gente entrega dentro dessa plataforma. Agora indo para o último bônus, e eu falo que também é um dos meus favoritos, o curso de inglês para viagem, um curso onde você vai aprender e dominar o inglês essencial através de conversações nos ambientes mais comuns de uma viagem internacional. Se você quer desfrutar das melhores experiências da sua vida, colecionar memórias e ter muita história boa para contar, o primeiro passo da sua viagem internacional está logo abaixo. Seja muito bem-vindo ao curso de inglês para viagem. E eu te espero do outro lado. Vamos lá? Uma jornada de aulas para você dominar o inglês da vida real, nos ambientes principais da sua viagem
internacional. E sim, eu garanto pra você, você vai fazer a sua viagem internacional completamente seguro, totalmente preparado para você realmente chegar lá e saber resolver qualquer tipo de problema. Tudo isso aqui que você tá vendo, todo esse acompanhamento, toda essa entrega, clube de conversação, mentoria, todos os cursos, se eu somasse todos esses preços aí que você está vendo cortado, se eu somasse tudo isso, daria esse valor aqui, ó. Isso aqui é só para você compreender o quanto vale essa oferta histórica que eu estou fazendo com tudo isso incluso para você aprender inglês com o meu acompanhamento. E sim, por apenas 12 vezes de R$ 49,90 você vai poder ter acesso a tudo isso. Isso é algo que eu nunca fiz na história e eu nunca entreguei tanto dentro de um único lugar só, como eu tenho feito agora na jornada do Zero à Fluência. Se você quer garantir tudo isso, aproveite a promoção do combo da jornada do Zero à Fluência. Para você realizar a sua inscrição, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Clique aqui e garanta já a sua vaga. Assim que você realizar a sua inscrição, eu, Teacher Murilo, vou te chamar no seu WhatsApp pessoal. E daqui pra frente, eu serei o seu mentor ao longo dos próximos 12 meses dentro da jornada do Zero à Fluência. Murilo, qual que é o melhor caminho para estudar? Pelo computador? Pelo celular? Você vai poder estudar pelos dois, da mesma forma. Tanto pelo computador, tanto pelo celular. Você vai poder baixar o aplicativo do curso, você vai poder baixar as aulas para assistir, ouvir em qualquer lugar que você estiver. Uma das coisas que você mais vai fazer dentro dessa jornada é treinar o seu inglês. Então, resumindo, tudo que você vai ter acesso está aqui, ó. Mais de 200 aulas do Zero à Fluência, uma comunidade de alunos no WhatsApp para você treinar, para você mandar áudio, mandar vídeo, para você mandar dúvida, tudo isso para você estar conectado com a gente todos os dias, de segunda a segunda. Aulas de conversação toda semana, mentoria direto comigo, aulas com filmes, com séries, com músicas, com discursos, com a Bíblia, com histórias, materiais de imersão, podcasts, audiobooks, livros e inglês corporativo com a série Suits. E aí tudo que você tá vendo aqui em amarelo são todos os bônus para quem está entrando hoje. Curso de inglês com provérbios, curso de inglês com Eclesiastes, curso de inglês com Salmos, curso de inglês com Shrek, estudando e analisando o filme completo, curso de inglês intensivo para você aprender 6 meses em 10 dias e o sexto bônus aqui, curso de inglês para viagem. Desde 2020, a jornada do Zero à Fluência com muito menos conteúdo do que tem hoje sempre foi o valor de R$ 995. 12 vezes de R$ 99,90. Isso aqui é o valor que foi sempre desde 2020. O que nós estamos fazendo aqui atualmente? Reduzindo esse valor pela metade. Por apenas 12 vezes de R$ 49,90. 12 vezes de R$ 49,90. Você vai poder entrar na jornada do Zero à Fluência. Aproveite antes que o desconto do combo da jornada do Zero à Fluência acabe. Tudo isso aqui em um só lugar. Uma oferta histórica para você vir estudar comigo a partir de hoje. A partir do momento que você realizar a sua inscrição, você vai poder começar os seus estudos imediatamente. Estou aqui com o Giovanni, meu ex-aluno. Fala pra mim aí, por quanto tempo você estudou comigo? Foram cerca de 11 meses, né, teacher? E depois desses 11 meses, o que você fez no final desse estudo? No final, eu lembro que nós tivemos que apresentar uma palestra lá 100% em inglês, cara. Só pra entender, depois de 11 meses estudando comigo, você apresentou uma palestra 100% em inglês? Uma palestra 100% em inglês. E você foi trabalhar do que depois de apresentar essa palestra? O melhor plot twist, né? Fui trabalhar de professor de inglês. Olha só, gente, 11 meses, o cara apresentou uma palestra em inglês e depois virou professor de inglês. Qual que é o conselho que você tem para quem acha que não dá para aprender muito em um curto espaço de tempo? O conselho principal é dedicação, de fato, fazer uma imersão mesmo, né? Trazer aquilo pro convívio, ler um livro, ouvir músicas, fazer as coisas que você gosta e trazer o inglês para dentro das coisas que você já gosta. E aí, daí para frente, é sucesso. É sobre isso. Por isso que nós trabalhamos com o método de imersão. Quanto mais você eleva o seu contato com o inglês,
mais rápido você aprende. Tem tanta gente preocupada com, quanto tempo vai levar pra eu aprender? O tempo é completamente relativo à intensidade que você coloca dentro da sua rotina. Eu falo pra você, troque esse cronômetro, essa parada de ficar preocupado com o tempo, troque o cronômetro pela bússola. A bússola é o que indica a direção, o cronômetro é o que indica tempo. É muito mais importante você saber se você tá indo na direção certa do que quanto tempo vai levar. Porque se você não tiver visão, progressão, avanço, não espere aprender inglês atirando pra todo lado. Não dá pra você falar que está progredindo no inglês se você não está dentro de um caminho, com sequência, com crescimento. Você não consegue nem quantificar, porque o que fazemos aqui no YouTube é uma pequena fração dessa metodologia. O que você tá vendo aqui, essas aulas com filmes, com séries, com músicas, com textos, com discursos, com a Bíblia, isso que você vê aqui no YouTube é apenas uma demonstração de uma pequena fração que a gente faz lá na jornada do Zero à Fluência. Tudo isso foi projetado, foi criado para você aprender com acompanhamento, com plano de estudos, com treinamento constante. Talvez você está aqui me assistindo e você queria ter começado no inglês lá em janeiro de 2024. Talvez você enrolou o ano inteiro para começar no inglês. Falou, não, em fevereiro vai, em março vai, depois do carnaval vai, depois de não sei o que. Eu vou deixar para o semestre que vem. Aí você foi procrastinando. Bum, tá aí, ó, a bomba vai explodir no seu colo se você não fizer alguma coisa. Pode ser que você chegue em dezembro de 2025 e você esteja arrependido por não ter tomado essa decisão hoje. A hora de você definir o seu ano de 2025 é agora. Então chegou a hora de você dar o passo mais importante da sua vida para você começar a construir a sua fluência. Você realizando a sua inscrição aqui embaixo, eu mesmo vou te chamar no WhatsApp e vamos bater um papo aí. Eu quero entender quem é você e por que você está entrando nessa jornada. Então, para realizar a sua inscrição, vem aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. E seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu garanto, a sua vida jamais será a mesma. Eu estou aqui para segurar na sua mão, para ser o último mentor, o último professor de inglês da sua vida. Clica aqui no link e eu te espero do outro lado. Bora! E o meu propósito aqui na internet é ser uma placa. Placa só tem uma única função: indicar a direção correta. Hello guys! Convite para você consuma inglês da vida real todos os dias. Caso você não saiba, a essência da memorização é a prática. A maioria das coisas você não diferencia pela tradução, você diferencia pelo contexto. A gente tem muito a agregar um ao outro, essas centenas de regras, e deve estar pensando assim, eu nunca vou decorar isso. Estudem bastante com este vasto conteúdo que segue uma metodologia eficaz rumo à fluência. Você tem o meu suporte. Eu desenvolvi uma jornada, aulas especiais completamente diferenciada. Qualquer pessoa que se dedica, não tem coisa melhor do que se falar sem ter nenhum medo de errar. Como estudar inglês com filme? Por acaso se sente confuso? Mas como é que eu faço então? Que não poderia faltar um canal que ensina inglês com filme. Prático e simples de aprender inglês. Uma das minhas principais intenções aqui nesse trabalho além de ensinar, é despertar interesse para algo que é importante. Eu espero poder continuar fazendo esse trabalho pelo resto da minha vida, mas de uma forma que você aprenda a criar frases com naturalidade, com espontaneidade. Se você é fã deste método de aprender inglês, um caminho que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado. É um cara legal. O porquê que você está aqui? Volta lá, assiste essa aula, mas agora eu digo a vocês, I need you to come. Eu preciso que você venha. Pergunto pra você, você falará inglês dessa forma? Ninguém quer uma caneta. Algo que você deveria fazer como uma recomendação. Tem sido a honra da minha vida servir vocês. Se você perde as oportunidades hoje, porque tá deixando pra amanhã. Aprender com os erros e consertar eles, né? Tenta produzir, reproduzir o que você está aprendendo de maneira natural. Você sente que já perdeu muitas oportunidades na vida. Você deixa as pessoas apontarem o dedo na sua cara e te dizerem que você não é bom. Eu quero continuar te ajudando ainda mais nessa jornada rumo à fluência. Você vai deixar essa oportunidade passar? Embarque agora mesmo nesta jornada que vai mudar a sua vida. Vamos lá?